noite. Chegou a sexta-feira, ô santa sexta-feira. E olha, a seca no futebol chegou ao fim. A partir de amanhã, os torcedores poderão matar a saudade dos times e a bola volta a rolar em boa parte dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Aqui em São Paulo, a disputa promete ser boa. Os 4 grandes se reforçaram para a temporada, mas as equipes do interior sempre chegam para a disputa sonhando em repetir a façanha do Ituano em 2014. Veja o que podemos esperar de mais uma edição do Paulistão. Passada a pré-temporada, este ano um pouquinho mais longa em relação aos anos anteriores, o Paulistão, enfim, terá início neste final de semana. O método de disputa é o mesmo, 4 grupos de 5 equipes, sendo que as do mesmo grupo não jogam entre si, classificando-se os 2 melhores times de cada um para as quartas de final. Como em toda a temporada, os clubes do interior começam a disputa do campeonato mais entrosados e melhores fisicamente. O difícil é manter o desempenho das rodadas iniciais até as fases derradeiras. Impossível não é. Exemplo disso é o Ituano, que conquistou um título histórico em 2014, vencendo o Palmeiras na semifinal e o Santos na decisão. E falando nas equipes menores, este Paulistão contará com algumas caras bem conhecidas nestes times. No 15 de Piracicaba, o destaque está no banco de reservas. Roque Júnior, campeão mundial com a seleção em 2002, é o técnico do Inhoquim. Realmente, se eu não tivesse me preparado, acho que eu não aceitaria o convite. Mas, por ter me preparado durante esses quase 5 anos aí, aceitei o convite. Acho que foi um momento bom por tudo aquilo que eu já tinha feito dentro do futebol. O capivariano, caçula do campeonato, terá o volante Amaral, de 42 anos, comandando o meio-campo da equipe. O nome a gente tem por respeito por aquilo que a gente construiu, né? Acho que, como eu falei, eu já conquistei muitas coisas, ainda está conquistado. Eu sou aqui como os garotos novos, estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Se eu tiver condição de jogo, com certeza eu vou querer jogar. Você é o orgulho da cidade? Eu sou orgulho da cidade na entrada, que é um cemitério, e agora aqui na Arena Nova, né? os dois lugares. O atual campeão não tem nenhum destaque de peso, porém, 12 jogadores daquele time vencedor irão disputar o Paulistão. Para este ano, pés no chão e cautela são as regras por lá. A gente está pensando primeiro em se manter na Série A do Paulista e quem sabe depois a gente poder surpreender, mas acho que o pensamento da gente primeiro é esse. Muito difícil a equipe ser campeão 2 vezes, nem equipe grande, difícil ser bicampeã. Lógico que nós vamos buscar nossas metas, que no momento é permanecer na primeira divisão e os jogadores sabem disso. Já os times grandes, esses sim, movimentaram o mercado. O Santos, mesmo passando por uma crise financeira, foi às compras e trouxe o polivalente Chiquinho, o volante Valência, o goleiro Vanderlei, os meias Elano e Marquinhos Gabriel, o zagueiro Werley e o atacante Ricardo Oliveira, que chegou com fome de gols. O São Paulo manteve a base vice-campeã brasileira no ano passado e trouxe somente algumas peças pontuais. Para as laterais chegaram Bruno e Carlinhos. Thiago Mendes é o reforço para o meio-campo. E para o ataque, Jonathan Cafu, ex-Ponte Preta, foi o escolhido. Além destes, o São Paulo repatriou o zagueiro Breno e também contratou o meia Daniel. Mas os dois estão lesionados e ficarão à disposição de Muricy apenas no segundo semestre. No Corinthians, sem dúvida, o principal reforço para este início de temporada está no banco de reservas. A titibilidade voltou ao timão e com ela chegaram algumas caras novas e outras nem tanto assim. Emerson Sheik e Christian retornam com a missão de reeditarem as primeiras passagens pelo clube. Edilson veio para reforçar a lateral direita. Edu Dracena chega com status de xerife na zaga. E o colombiano Steven Mendoza para dar aquela correria no ataque.
Mas quem movimentou mesmo o mercado neste começo de ano foi o Palmeiras. A chegada de Alexandre Matos causou um alvoroço no clube e nomes começaram a chegar aos montes. Primeiro foi o técnico Oswaldo de Oliveira. E depois teve início a enxurrada de jogadores. Então, não se perca. Gabriel, Amaral, Lucas, João Paulo, Andrei Girotto, Vitor Hugo, Vitor Ramos, Rafael Marques, Leandro Pereira, Jackson, Alan Patrick, Rider Matos, Robinho, Zé Roberto, Arouca, Kelvin e, por fim, Dudu, que chegou ao Palmeiras por conta de um chapéu da diretoria nos rivais São Paulo e Corinthians, que também brigavam pelo atacante. Chapéu que, inclusive, pode virar até comemoração de gol. Espero fazer um gol e que seja contra o São Paulo, contra o Corinthians, para poder fazer essa comemoração, sim. Pois é, pelo jeito o Paulistão será bem quente e com um time grande querendo mostrar serviço. E você, apostaria em quem? Na força dos grandes ou na ousadia dos pequenos? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Finalmente a bola vai rolar. Sobre os times, o Palmeiras se reforçou bem, o Dudu, até conversava aqui nos bastidores com o meu querido Alberto Helena Júnior, ficou muito boa a impressão de meio tempo que ele jogou naquele amistoso contra o Red Bull, mostrando uma serenidade, uma visão de jogo ímpar. Muito feliz naquele jogo, com passes precisos, lançamentos inteligentes. Para mim, o grande nome do Palmeiras. Se bem que também já está chegando mais um. O Palmeiras anunciou hoje a contratação do Arouca. Acho que é jogador para realmente dar um nível de qualidade que o Palmeiras não tinha há muito tempo. São peças importantes. O Palmeiras contratou muitos jogadores, 18 então, com 17 contando com o Arouca. E claro que muitos deles para compor grupo, mas alguns fora sério, como o Zé Roberto, com o próprio Dudu e o Arouca, que realmente chega para vestir a camisa titular. Corinthians manteve uma base, fez uma contratação, outra pontual, o mesmo vale para o São Paulo. Está chegando também mais um reforço, o Centurion, argentino do Racing. E o Santos, dos 4, para mim, é o mais fraco. Mais fraco no sentido na temporada. Perdeu peças importantes e os jogadores que repatriou são jogadores já em fim de carreira, são uma incógnita para mim, não sei como isso vai funcionar. Portanto, eu destaco o Palmeiras como grande favorito para a conquista do Campeonato Paulista e posso explicar isso na sequência do programa. Sobre o campeonato, é uma pena, porque os campeonatos regionais eles perderam muito prestígio, perderam muito espaço e a Federação Paulista consegue conturbar ainda mais, porque o regulamento do Campeonato Paulista é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Já questionávamos isso no ano passado e a fórmula genial foi mantida neste ano. Eu estou muito ranzinza, Alberto Helena Júnior? Não. Ou eu estou precisando sorrir mais ou eu não tenho motivos mais para sorrir? Não, porque o nosso avôzinho lá da Leimar está rolando no chão de rir. Ele está morrendo de rir com essa fórmula do nosso campeonato paulista. Que não tem o menor sentido, gente. Você divide em grupo, os 4 que vão disputar entre si as 2 vagas, eles não jogam entre si. Vamos ver se tem cabimento um negócio desse. É terra do Del Nero, né? Futuro presidente da CBF. Não, já é. Já é, né? Muito bem. Vote na enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Nós queremos saber de qual lugar você acha que sairá o campeão paulista de 2015. Será um time da capital, do litoral ou, como no ano passado, o campeão virá do interior? Eu vou jogar essa bola para o Alberto Helena Júnior. O que você acha? Qual é? Faz de novo a pergunta. Vai ser da capital o time, vai ser do litoral ou do interior o campeão paulista? Campeão paulista? É. Eu acho que vai ser da capital. Capital, Celso Cardoso. Eu acho que vai ser da capital e confirmo aqui, acho que vai ser o Palmeiras. Explico por quê. São Paulo e Corinthians são envolvidos com Libertadores da América, vai chegar um momento que eles vão ter que priorizar uma coisa ou outra. O Santos, se ganhar, vai ser uma grande surpresa, então eu acho que vai dar Palmeiras. Tá pro Palmeiras, né, esse campeonato. Tá até mais fácil pro Palmeiras. O Oswaldo, numa entrevista coletiva, depois do amistoso com o Red Bull, falou assim, eu acho que vai dar liga muito rápido e eu também começo a achar que sim. Eu também, aposto no Palmeiras. E a gente quer saber a sua opinião.
resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? Futebol espanhol, estão definidas as semifinais da Copa do Rei. O Atlético de Bilbao conseguiu a vaga ao vencer o Málaga por 1-0. Eles enfrentarão o Espanhol, que passou pelo Sevilha. Já o Barcelona enfrentará o Villarreal, que ontem conseguiu a classificação para a semifinal pela primeira vez na história. Mas o assunto hoje, na imprensa espanhola, é realmente o Neymar, no centro da discussão. Não só pelo show de bola que ele deu, como está dando quase todas as partidas que participa, como por causa ficaram aqueles meninos do Atlético de Madrid ficaram todos muito melindrados, porque o rapaz tocou a bola embaixo da perna de um, deu chapéu no outro, fez 2 gols. Quer dizer, dar pontapé como eles deram, distribuir a pancadaria que o time do Simeone distribuiu em campo, isso pode. Futebol é jogo de homem, aquela história. Agora não pode dar o drible, não pode dar o chapéu, não pode jogar a bola, não pode aplicar a arte do futebol num campo de futebol, porque isso aí mexe com a suscetibilidade dos meninos. Vamos passear. Vamos ver se eu estou na esquina, vai. Muito bem, e o Chelsea vive uma ótima fase no futebol inglês, mas hoje o clube londrino recebeu uma péssima notícia. O atacante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, foi punido com 3 jogos de suspensão pela Associação de Futebol da Inglaterra pelo pisão dado na perna do volante Henry Khan, do Liverpool, na última terça-feira em partida válida pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. A punição começa a valer a partir de hoje, portanto, o Diego Costa está fora do jogo de amanhã contra o Manchester City no campeonato inglês. A partida é muito importante para o Chelsea, que lidera a competição com 52 pontos, 5 a mais que o City, que está na segunda posição. O Diego Costa também vai desfalcar a equipe do português José Mourinho nos jogos contra o Aston Villa no próximo dia 7 e o Everton no dia 10, todos válidos pela Premier League. Mourinho, que após a partida contra o Liverpool já havia reclamado de uma campanha da mídia britânica contra Diego Costa, cancelou a coletiva de imprensa que daria hoje e que faz parte de um protocolo que todos os treinadores devem cumprir antes das partidas. Nem o Chelsea e nem Diego Costa podem recorrer dessa punição. Eu vou pedir a palavra, na verdade eu havia dito que não ia falar, mas não tem como falar. O Mourinho também é um chorão, ele é extremamente competente, mas falta bom senso. Na verdade, se ele tivesse bom senso, ele não só concordaria com a punição, como daria uma bronca no Diego Costa. É uma atitude covarde, totalmente antidesportiva, ele vai na maldade, poderia ter quebrado a perna do atleta adversário, então nada, absolutamente nada justifica. Comparando com o que acontece aqui, eu acho que a punição foi até branda, né? Foi rigorosa. Não foi rigorosa, não, digo, foi justa. Mas eu daria uma punição muito maior. Para ele aprender, ficar 10 jogos sem atuar. Olha só o que ele faz. É uma coisa será que não foi absurda. Não, ele está totalmente consciente, ele vai com a força no pé. E a questão é a seguinte, é porque é recorrente. É claro. O Diego quase todo jogo ele arruma uma encrenca nesse tipo. É maldoso. É preciso ter realmente o treinador chamar, como você diz, chamar a atenção dele. Não é passar a mão na cabeça e fazer biquinho porque o jogador foi punido. Tem que chegar para ele e falar assim, você não pode fazer isso, isso prejudica o seu time, prejudica a gente e prejudica o adversário. É o ganha-pano, foram 2, teve outra. Então essa foi uma pisada e depois teve outra. Menino. Depois reclamam do Cristiano Ronaldo, não fez nada. Também Mesmo sem jogar bem, ontem à noite a seleção brasileira sub-20 derrotou o Paraguai por 2-0 e conquistou a primeira vitória do hexagonal final do Sul-Americano, que acontece no Uruguai. Até agora o Brasil conquistou 4 pontos em 2 rodadas. Confira os gols. O primeiro gol do Brasil saiu aos 20 do segundo tempo nessa jogada de escanteio. Lucas Evangelista cabeceou para o meio da área, Yuri Mamute dominou e chutou para abrir o placar, 1-0. Depois, em rápido contra-ataque, Marcos Guilherme invadiu a área, tocou na saída do goleiro e fechou a conta, 2-0 para a seleção brasileira. O time, comandado por Alexandre Galo, volta a campo no domingo contra a Argentina. Olha, o jogo foi um horror. Essa seleção brasileira, seleçãozinha,
Estava jogando futebol desse tamanho, ó, nada, uma coisa que... E o melhor jogador do elenco chama Gerson, meia esquerda, canhoto, lá do Fluminense, 17 anos. Que é o único que tem uma visão de jogo, que sabe tocar na bola, fazer lançamento, então ele deu esse passe. Ele deu o passe pro gol. Pro segundo gol. Esse cara fica no banco. Não, e o Barcelona, o Mundo Deportivo, o jornal Mundo Deportivo e o Gazeta dello Sport deram uma entrevista hoje falando que o Barcelona ofereceu 53 milhões de reais pelo Gerson do Fluminense. Esse garoto de 17 anos, que está no banco. Tem 16 anos. E o Juventus da Itália também está atrás dele, ficou muito encantado. E não joga na seleção brasileira. É uma coisa inacreditável. O Brasil teve uma jogada importante, que foi aquela do gol, né? Do primeiro gol, que foram 3 lances seguidos, que era para ter entrado a bola e não entrou. E que no fim entrou com o Mamute. E essa jogada, o Gerson meteu essa bola maravilhosa para o Marcos, que é um jogador interessante, esse do Atlético Paranaense. Quando um técnico não agrada a torcida, ele é chamado de burro. Quando ele conquista um título, muitos dizem que foi sorte. Bom de papo e espirituoso, multicampeão Levir Coupe, deu ao livro dele, então, o nome de um burro com sorte. Ontem aconteceu o lançamento da publicação aqui em São Paulo e o Fernando Gavini foi lá conferir. Levir Coupe nunca deu tantos autógrafos de uma vez só na vida. De quebra encontrou com fãs, torcedores do Atlético Mineiro e velhos amigos do mundo do futebol. Tudo isso na noite de lançamento de Um Burro com Sorte, um livro de histórias que ele viveu ao longo da carreira. Tem muitas histórias engraçadas assim, algumas inacreditáveis, mas que são verdadeiras. Quem conhece bem Levir sabe que de histórias ele é muito bom contador. Muita história, muita piada, é um cara extrovertido, um cara bem bacana, um cara que sabe levar bem o grupo. É muita história, né? E é a história do nosso meio, né, do futebol, né? E ele é muito engraçado, né? E acontece mesmo essas coisas que ele escreve. Então é muito legal ler esse livro. Toda a renda do livro será revertida para o Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba. É dirigido por gente decente, né, porque é uma coisa difícil no mundo hoje em dia. E são mais de 2.000 funcionários praticamente e depende muito de doações. E hospital pediátrico, muito legal assim, então é um prazer para mim poder também fazer alguma coisa, né? Não é muito, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Pois é, se quiser ajudar o hospital e ainda se divertir, a pedida é comprar um burro com sorte. Aliás, a história que deu origem ao título do livro já é bem engraçada. O burro é quase que um sinônimo de técnico, né, no Brasil. Todo mundo fala que o técnico é burro. E eu, na verdade, o cara estava me chamando de burro já durante o jogo, e aí no final da partida eu fiz uma substituição e por uma coincidência, o cara que eu coloquei fez o gol da vitória. Aí o cara estava meio inconformado, aí eu fiquei todo orgulhoso, olhei para ele, aí ele falou, esse é burro com sorte. Aí, cara, quando eu escrevi o livro, eu fiquei puto com esse negócio, falei, não é verdade isso, né? Mas eu comecei a rir, e aí descobri que o cara tinha razão, cara, eu não tenho muita sorte. O Levir é uma figura, né? E eu acho que a imprensa, de maneira geral, Alberto, eu não gosto de ficar aqui dizendo o que deve e o que não deve ser feito, mas acho que ele deu uma lição. Porque muitas vezes a mídia, de maneira geral, a crônica esportiva, critica aquilo que ela não conhece ou não vê. O Levir estava lá no Japão trabalhando e então, para nós, entre aspas, ele estava esquecido. Estava lá totalmente fora do mercado. E não botavam fé nele quando ele voltou. E, de repente, ele mostrou que ele aprendeu muito mais lá fora, do ponto de vista tático, do ponto de vista de gestão de atletas, e não por acaso foi campeão com o Atlético Mineiro. Quer dizer, então foi um exemplo, porque a gente fica muitas vezes muito preso no nosso mundinho, achando que esse mundinho é o melhor do mundo. E aquilo que você não vê, não presta. Está aí um grande exemplo, que é o Levir Coupe. O Levir tem uma qualidade básica. Ele é inteligente. Isso é raro, não? Olha, eu frequento esse meio aí há milênios, hein? E é difícil encontrar sujeito inteligente, aquele cara que, sabe, tem luz própria. E isso está muito ligado com o bom humor dele. Ele é um sujeito bem-humorado, sujeito inteligente, percebe as coisas.
e sabe o que é o futebol. Eu até anos atrás, quando ele foi cogitado para a seleção brasileira, até defendi muito, sabe, essa contratação, porque daria um pouco de um ar mais rarefeito, né, mais oxigênio para o futebol brasileiro. Mas, enfim, o mundo gira e ele está aí lançando seu livro, que deve ser muito engraçado. Eu lastimo não ter recebido aí no livro, mas vou comprar. Tênis, o sérvio Novak Djokovic está na grande final do Aberto da Austrália. Hoje pela manhã, o número 1 do mundo derrubou o atual campeão suíço Stan Wawrinka e vai disputar o Penta neste domingo contra o britânico Andy Murray. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate, com muita bola rolando. Essa água tá especial. Vai estar especial porque o João Batista está de volta, nosso diretor, e nós mostraremos tudo sobre as estreias dos 4 grandes no Paulistão, a festa das torcidas, se Deus quiser só vai ter festa, as entrevistas dos vestiários, os melhores lances, tem também reportagens especiais, a projeção da estreia do Corinthians na Libertadores no meio de semana e o primeiro clássico do Allianz Parque na 3ª rodada do estadual. Aqui, nos nossos estúdios, nós receberemos o último dos candidatos à presidência do Corinthians, Roberto de Andrade. Então não perca, domingo, 9h30 da noite, mesa redonda Futebol Debate. Muito bem, eu quero mandar um beijo para a corintiana roxa Edna, do Ipiranga. Um beijão para você, Edna, e um beijão para o João Rodrigues Martins, que vai fazer aniversário domingo. Ele é primo do seu Agenor. Um beijo para você, seu João, e um beijo para o seu Agenor. Celso. Eu queria também mandar um abraço carinhoso para um casal palmeirense, meu xará, Celso e Zezé, que são pais, inclusive, do amigo Marcelo Dalione. Então, sintam-se abraçados, todos. Marcelo do quê? Dalione. Você está querendo compensar a sua enrolada aí. Alberto Helena, domingão? Não. Esse aqui eu tô fora. Tá de folga, Alberto Helena? De folga, eu trabalho, sem parar, dia e noite. É bom, um dominguinho sábado, ele vai descansar. Feriado, domingo aqui ou não tem folga, tem que acompanhar a rodada, tem que ver futebol. Tem o blog lá na Gazeta Esportiva. Boa! Entre no blog do Alberto Helena Júnior no site gazetesportiva.net, que é espetacular. Entre no blog é estranho, né? Visite o blog, é mais interessante, né? Enfim, do Rio de Janeiro, vamos para São Paulo. Por que do Rio de Janeiro nós vamos para São Paulo? A gente não estava falando do Rio de Janeiro, né? Mas tudo bem. Vamos conferir os confrontos da primeira rodada do Campeonato Paulista. Entra a Arte. Cadê a Arte? Amanhã, às 5 da tarde, o Rio Claro recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Muito bem, no mesmo horário, o Bragantino joga contra o São Bernardo na Bia Bichedid em Bragança Paulista. E também, às 5 horas, o Grêmio Osasco Audax enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Grêmio Osasco Audax, olha só. Às 7h30 da noite, tem Capivariano e Red Bull Brasil na Arena Capivari. E às 9 da noite, o 15 de Piracicaba mede forças com o Mojimirim do Celso no Barão de Serra Negra. Já no domingo, às 5 da tarde, o São Paulo visita o Penapolense, Clube Atlético Penapolense, no Tenente Carriço, em Penápolis. Enquanto isso, o Corinthians faz a estreia no Paulistão contra o Marília, na Arena em Itaquera. Às 7h30 da noite, Ponte Preta recebe a Portuguesa no Moisés Lucarelli, em Campinas, e no mesmo horário o Santos enfrenta o atual campeão Ituano na Vila Belmiro. E para finalizar, viu, Celso, tem São Bento e Linense imperdível no Walter Ribeiro, em Sorocaba, também às 7h30. Sai a Arte. Ok. A partida que abre o Paulistão será entre Audax e Palmeiras no Allianz Parque. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz foi uma das sensações do estadual do ano passado, mas por detalhes acabou ficando fora do mata-mata. Em 2015, eles esperam que a história seja diferente e o Fernando Gavini foi acompanhar a preparação da equipe de Osasco. A tabela mostra que o Audax estreia em casa no Campeonato Paulista neste sábado contra o Palmeiras. Mas a realidade é que o time de Osasco vai jogar contra o Verdão na casa do adversário. São situações sui generis que acontecem por conta da questão financeira. O campeonato ele tem uma cota da TV, mas o campeonato dura para quem chegar na fase final de 3 a 4 meses e a gente tem mais um ano inteiro para tomar conta da instituição. Então, por conta da questão financeira, a instituição precisava fazer um pouco de caixa
e essa inversão de mando foi por conta disso. Em 2014, faltou pouco para o Audax se classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista. O 10º lugar foi considerado um bom resultado para a temporada de estreia, mas ficou um gostinho de quero mais. Acabou em 10º, mas a gente ficou um ponto atrás do Ituano, que acabou sendo campeão, e esse ponto aí a gente sabe que a gente deu mole em vários jogos que a gente estava ganhando, e aos 40, 48 a gente tomou o gol do empate. Então é isso que a gente está tentando corrigir aí para esse ano não ter esse perigo. Para ajudar o Audax a fazer uma campanha ainda melhor em 2015, Camacho ganhou a companhia de Bruno Paulo, amigo de longa data. Os dois começaram a jogar juntos nas categorias de base do Flamengo. Chegaram a se profissionalizar no rubro-negro e agora se reencontraram em Osasco. Juntos eles querem voltar a brilhar. Uma boa campanha no Campeonato Paulista pode significar a eles o retorno ao sonho de jogar por um time grande na elite do futebol brasileiro. Tá treinando para isso, fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, tá lá de novo, né? Aqui é um time que a gente não tem muito do reclamar, tudo que a gente pede a gente tem, mas é claro que todo mundo quer jogar um time grande, quer jogar uma Série A, senão não tem muito propósito aqui treinando todo dia. Então a gente está fazendo isso aí, tá ralando todo dia para fazer um ótimo paulista e conseguir de novo chegar a um grande. Mas independente do que o futuro reserva aos dois, uma coisa é certa, a amizade vai ficar para sempre. Não acaba nunca mais, meu amigo para sempre. Ele cuidou de mim desde criança e vai ser para sempre. Cuidava mesmo, Camacho? Ia lá para casa, morava comigo praticamente, então é igual irmão, não tem jeito. Muita coisa boa, né, Guilherme? Aprontaram demais. Muito. Tem cara. Tem, só cara pronto ainda, de vez em quando. De vez em quando a gente ainda brinca dele, moleque, né? Aquela brincadeirinha boa da gente. A gente se conhece, mas agora é batalhar para dar tudo certo esse ano. Clima bom, pessoal simpático, boa sorte, viu? E o torcedor palmeirense ganhou mais um reforço para o time antes do início do Paulistão. Arouca foi confirmado na manhã de hoje como novo atleta do Verdão. Instantes depois da notícia, Oswaldo de Oliveira foi à sala de imprensa da Academia de Futebol e não conseguia esconder o sorriso de satisfação. Veja na reportagem do Felipe Boril. Infelizmente, o período de férias no Palmeiras chegou ao fim. Não tem problema não. Deu pra curtir legal e o bom humor por aqui continua. Você precisava me ver nas férias, né? De chinelão e tulipa na mão. Era uma beleza. A felicidade está estampada no rosto do novo técnico palmeirense. Talvez seja esse o motivo, um trabalho bem feito. Tem até espaço para, quem sabe, rolar mais uma tulipinha hoje, não? Que coisa. Hoje é sexta-feira. Tudo bem, vai, deixa pra depois. Mas essa alegria toda tem um motivo muito especial para o professor Oswaldo. Na manhã de hoje, Arouca homologou o acordo com o Santos e logo ficou livre para acertar com o Verdão. Arouca chega para ser o 17º reforço do Palmeiras nesta temporada. Assinou o contrato por 4 anos e pela terceira vez vai trabalhar com o técnico Oswaldo de Oliveira. O Arouca é um jogador que eu vi iniciando lá no Fluminense em 2006. Naquela oportunidade nós já trabalhamos juntos. Depois eu sempre tive a expectativa de voltar a trabalhar com ele e acho que a recíproca é verdadeira. Nós nos reencontramos ano passado no Santos, foi muito bom. Eu fico muito feliz e espero que ele chegue logo para se integrar e poder somar junto com todos os outros que aqui estão. Foram tantos reforços que o treinador teve que começar um trabalho do zero. Montar um time que nesse momento precisa de entrosamento. Não tenho a menor dúvida, claro que sim. Mas eu acho que tem um alento, tem um aditivo que é muito importante, que é a vontade que todos estão demonstrando de superar isso, né? Tudo que a gente está programando para compensar essa situação, os jogadores estão mergulhando de cabeça e procurando fazer. Amanhã o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista diante do Audax no Allianz Parque. Justamente dia que o novo volante deve ser apresentado para a torcida. Também a estreia de Oswaldo de Oliveira. Tão experiente, já passou por tantos clubes, mas ainda sente aquele friozinho da barriga. Claro que tem. O dia que eu não tiver mais isso, eu vou fazer outra coisa.
Mas hoje é uma coisa assim muito mais gostosa, muito mais controlada, né? Mais confortável, vamos dizer. A expectativa permanece, o tamanho dela é o mesmo, mas eu hoje vejo com muito mais calma, sabe? Muito mais tranquilo. Neste sábado começa a primeira etapa do trabalho de Oswaldo de Oliveira e o palmeirense espera que esse bom humor todo possa se refletir dentro de campo. É extremamente compreensível esse sorriso no rosto do Oswaldo Oliveira. Quando você tem à sua disposição os jogadores que você quer contar e nos quais você acredita, tem que sorrir mesmo. Claro. Quer dizer, ele confia no trabalho dele, sabe o que ele pode fazer e tem as peças necessárias, né? Então o Arouca, muito bem-vindo ao Palmeiras, principalmente pelo treinador. O Arouca, para mim, há muito tempo é o melhor e disparado o melhor volante do futebol brasileiro, mais completo, um jogador que marca, sai para o jogo, faz gol, dá assistência, dribla, sabe se colocar muito bem em campo, é um líder positivo e praticamente não se machuca. Tá difícil hoje, tá duro o negócio ali. Vai falando, Alberto Helena. Eu acho que a água tá envenenada. Eu acho que sim. Falando mole, derrubando papel e tudo quanto canto. É porque o goleiro também vai chegar daqui a pouco, né? Se der tudo certo com o Palmeiras. Mostra aí como é que é a tua com a mão aí pro povo. Daqui a pouco cai mais alguma coisa aqui, que tá caindo tudo. Só para concluir aqui, falar do Audax, principalmente do Fernando Diniz, que é um rapaz que me parece muito perspicaz e que está por dentro do que é realmente o que o povo aí chama de futebol moderno e tal, né? Que é o futebol que deve ser jogado bola de pé em pé, sabe? Ficou a imagem, aquele jogo em que os zagueiros lá fizeram um monte de lambança e tomaram uma goleada do São Paulo, do Corinthians, não me lembro agora, mas ficou, porque o povo aqui gosta de trabalhar com clichê, né? Com chavão. Então fica aquilo estigmatizado por resto da vida. Mas o que importa é a maneira de jogar. O Audax é uma coisa muito interessante. E pode surpreender o Palmeiras, hein? O Palmeiras está indo em formação. É isso aí. Boa. O Santos não tem tempo para lamentar a saída de jogadores como Arouca e Aranha. Hoje o Peixe apresentou o goleiro Vanderlei, que brilhou com a camisa do Coritiba nas últimas temporadas para ser a nova muralha da Vila. O substituto do goleiro Aranha vai fazer 31 anos no próximo dia 1º e tem a fama de pegador de pênaltis. Vanderlei é o 7º reforço do clube na temporada e chega para ser o titular do técnico Enderson Moreira, com contrato assinado por 3 anos. Feliz, agradecido por estar vestindo uma camisa tão importante como essa do Santos e que eu possa retribuir todo o carinho que eu recebi de todos aqui em campo fazendo o meu melhor. Foram 8 anos atuando no Coritiba. Vanderlei era ídolo do clube e ele garante que a decisão de deixar o Coxa não foi tão fácil. Conversei muito com a minha família, amigos, com a minha esposa e a gente achou que era o melhor momento, um momento que eu estou maduro já, uma proposta de uma grande equipe, uma oportunidade que a gente sabe que não é sempre que aparece e eu procurei agarrar. Vladimir, por enquanto, será o titular na estreia contra o Ituano. Mas Vanderlei já vinha fazendo a pré-temporada com o Coritiba e garante estar pronto para ser relacionado. Fisicamente, tecnicamente, eu estou bem, né? Eu vinha fazendo a pré-temporada com o Coritiba em Atibaia. Poucos dias que eu fiquei parado quando foram as negociações aí, né? Já vim para o Santos também, estou trabalhando. Creio que a hora que o Enderson optar por mim, eu vou estar pronto para entrar em campo e fazer o melhor. A entrevista do peruano Paulo Guerreiro a uma rádio espanhola continua repercutindo no Corinthians. Ontem ele conversou com jornalistas sobre a renovação com o Timão e revelou que outros clubes brasileiros já apresentaram propostas para contratá-lo, oferecendo até aquilo que ele quer. Hoje o técnico Tite também se manifestou sobre esse assunto. Veja na reportagem do Silvestre. Para uma rádio da Espanha, Guerreiro falou o seguinte: que mi intención era después del Mundial de Clubes, que mi objetivo era ese, por eso vine aquí a Corinthians, era ganar el campeonato mundial y retornar de nuevo a Europa. Que obviamente se presentaron opciones, pero no, al final creo que no se concretaron porque Corinthians cerró la puerta a todo el mundo. Ontem, para a TV Band, Paolo mudou o discurso.
disse que a prioridade é o Corinthians, que o clube pode pagar o que ele pede, até porque investiu um monte de dinheiro em jogadores que infelizmente não deram certo. Após o treino de quinta-feira no estádio em Itaquera, onde o Timão estreia no Campeonato Paulista domingo, 17 horas contra o Marília, o atacante se explicou. Eu não sei se vocês traduziram bem, mas eu falei o mesmo que venho falando já desde que acabou o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu falei, se eu não conseguir fazer o contrato de renovação com o Corinthians, eu tenho que procurar um time onde eu vou ir. E minha decisão seria ir para a Europa, né? Se eu não acerto com o Corinthians. Porque eu não quero ficar aqui no Brasil, não quero jogar por outro time que não seja Corinthians. Eu fui claro nisso. Mas você disse também para os espanhóis que era o seu desejo voltar para a Europa depois do Mundial Interclubes. Quer dizer, você mal havia chegado aqui no Corinthians. Não, quando minha intenção era ganhar o Campeonato Mundial e de aí sair para a Europa de novo. Então, mas isso depois do Campeonato Mundial eu fiquei com carinho, gostei muito do Corinthians e queria ficar. Mas antes do campeonato, minha intenção era sair campeão, fazer os gols e daí retornar para a Europa. Guerreiro estaria disposto a reduzir a pedida para acertar com o Timão? O que eu estou pedindo está dentro das possibilidades do Corinthians, não é nada de outro mundo. Ele jura de pé juntos que no Brasil só joga no Corinthians, mas alguns rivais não teriam problema em tê-lo no time. Times daqui do Brasil querem me pagar o que eu estou pedindo, mas eu não quero ir para outro time aqui no Brasil, quero jogar pelo Corinthians. Quais times querem? Não vou falar. Inter e o Palmeiras? Eu não vou falar, não quero entrar em detalhes. Quem tocou no assunto hoje foi o técnico Tite, comentando rapidamente a respeito desse imbróglio da renovação do Paulo Guerreiro e de que forma esse impasse pode interferir no planejamento do professor. Ficar focado no trabalho do dia de hoje. Agora, o melhor. Quando tu começa a pensar em outras coisas, que ela não é o campo, que ela não é o treinamento, depois chega na hora do jogo vai faltar. E eu sei. E eu tenho experiência disso. Tite, você pensa no agora, no presente, mas guardou 2 vaguinhas para jogadores no Campeonato Paulista. Por quê e para quem? Quem disse que foram 2? Foram quantas então? Eu disse que a lista não está pronta, nós reunimos eu, o Alessandro e agora de manhã para passar essa informação para vocês e o Edu. Ele tem uma prévia, eles têm uma prévia com uma lacuna, só para te dar um exemplo. O Wendel machucou. Eu não sei como eu posso e quanto tempo eu vou ter o Wendel. Né? Daqui a pouco essa possibilidade ela pode ser preenchida por um outro jogador, porque eu vou ter a necessidade. Tá? Mas pode ser por um reforço também, né? Por enquanto, quem faz Tite sorrir é o homem gol do Corinthians, Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro, ele só acabou ratificando aquilo que eu analisei aqui nessa bancada, da maneira que eu interpretei. O discurso dele para a Rádio Espanhola em nada anula tudo aquilo que ele vinha dizendo aqui no Brasil. Quer dizer, não houve traição, entre aspas, muito pelo contrário. Eu vou repetir aqui, o Guerreiro agora, nesse exato momento, ele pode assinar com qualquer clube de futebol a revelia do Corinthians. Ele pode assinar, se ele quiser, assina agora. E ele está insistindo numa negociação, está pedindo o valor que ele acha justo. E se você considerar que ele foi o autor dos gols do principal título do Corinthians na era Tite, que foi o Mundial de Clubes da FIFA, foi considerado o melhor jogador corintiano na temporada passada e já começou a temporada fazendo os gols que garantiram a vitória contra o Bayer Leverkusen e pronto. Quer dizer, é o jogador mais valorizado. Isso tem que pensar. Não pago isso para o Guerreiro e vou atrás de outro jogador. Será que dá liga? Será que consegue acertar? Será que vale a pena? Né, por uma diferença? Acho que o Corinthians tem que pensar com muito carinho, porque o Guerreiro é um jogador hoje chave para esse time. E o principal é o seguinte, né? A nossa imprensa está muito acostumada a explorar qualquer coisinha e tal, e acaba deformando. O que ele disse para a imprensa espanhola, a não ser que o sujeito não entenda espanhol e resolva fazer uma tradução inteiramente diferente para ajeitar nos termos em que ele deseja que dê motivo para haver discussão. Ele disse a mesma coisa, tem dito o tempo inteiro aqui. Quer jogar no Brasil, só joga no Corinthians, e que se não acertar com o Corinthians, ele preferia jogar na Europa. Ponto final.
Nada de absurdo, nada que modifique a posição anterior dele, ao contrário, ratifica tudo que ele havia dito antes e continua dizendo. Vamos parar de fazer fofoca, né, minha gente? O assunto agora é o São Paulo, que deve anunciar nas próximas horas um novo reforço para o ataque para a alegria do técnico Muricy Ramalho. Veja na reportagem de Giovana Pinheiro. O São Paulo estreia no Paulistão no domingo às 5 da tarde, diante do Penapolense fora de casa. O adversário é velho conhecido do tricolor na competição. No ano passado, foi eliminado nas quartas de final para a equipe de Penápolis nos pênaltis por 5-4. Já na primeira rodada, o tricolor terá a chance de se vingar do adversário. No futebol, a gente só vai ver se um time é diferente do outro quando ele joga. Porque aqui no papel, na conversa aqui, a gente faz qualquer coisa com o papel e com a conversa. A gente faz ele ficar bom, a gente faz ele ficar ruim, a gente faz mais ou menos, de acordo com a nossa simpatia e assim, mais ou menos, quando se fala de futebol, é por aí que a gente vai. Então, para mim, a prática que diz se vai ficar bom, vai ficar melhor ou não é melhor. Então, é só jogando que a gente vai ver. Para a partida, Muricy Ramalho não poderá contar com Souza e Ganso. O volante sentiu dores hoje, foi poupado e fez apenas um trabalho no refis. Já o meia ficou de fora por incômodo muscular e fez somente fortalecimento. Prestes a completar 10 anos sem um título paulista, o torcedor pode se tranquilizar, pois o professor garantiu levar a competição a sério. O Paulistão é um campeonato interessante, ele só não é bom para quem ganha, né? Para quem perde, é terrível. O cara ganhou o Paulistão, isso aí não serve para nada, mas perdeu Então, mas é claro que a gente tem um foco grande também na Libertadores, mas o Paulistão a gente vai levar muito a sério. Sem Souza e Ganso, Maicon e Thiago Mendes ganham espaço no time. E o técnico Muricy Ramalho sabe muito bem o que a equipe adquire com essas substituições. O Maicon, a gente tem uma saída de bola que é boa, porque o Maicon é mais um meia do que um volante, sai mais pro jogo, né? Thiago, pelo lado do campo, cumpre bem a função, é de muita pegada, mas é de muita chegada também no gol adversário, que é o que a gente precisa. Para a primeira rodada, o técnico escalou o São Paulo assim: Rogério Ceni no gol, Bruno, Rafael Tolói, Edson Silva e Carlinhos na defesa. Denilson, Maicon, Thiago Mendes, Allan Kardec e Michel Bastos no meio, Luiz Fabiano no ataque. Além da estreia no Paulista, ainda existe a atenção com as contratações. O presidente do Racing da Argentina já confirma a transferência do meia Ricardo Centurion para o tricolor. Falta apenas o comunicado oficial da diretoria, mas o treinador já elogia o futebol do jogador. Centurion é um jogador que já joga desde 18 anos, né? Inclusive já foi para fora do país e tudo, né? Então é um jogador que chama atenção pela sua velocidade, pelo drible, né? Que hoje tem poucos, né? Não se dribla mais e do jeito que está o futebol, muito pegado, sem espaço, você tem que ter um jogador que tem o drible, que tira alguém da frente, né? Depois de mais um susto, graças à diverticulite, Muricy Ramalho afirma mais calma e adia o pensamento em aposentadoria. Pelos exames que eu fiz, está tudo certo, então não tem a chance ainda de eu estar parando, mas não quero alongar muito não. Mas a calma não é 100%. O treinador é aquele velho conhecido de todos e, claro, da imprensa também. Você viu o treino? Então é isso. Tem que ver o treino, aí você vai ver o que eu penso. É simples a coisa. Por isso que é importante vocês não ficar comendo bolacha lá e ver o treino. É uma figuraça. Ele é muito legal. Vai ver treino e não come bolacha. Tá certo. E aí o Centurion? E aí vale 12 milhões de reais e o pagamento por 70% dos direitos econômicos? Vê-lo, eu tenho que ser extremamente sincero. Eu não vi, não me lembro de ter visto jogando. Só li a respeito. As referências são muito boas. Olha ele aí, veja ele jogar agora. Olha. As referências, isso não é referência. Veja, né? O DVD. Mas as referências a partir do que ouvimos, ou melhor, a partir do que lemos, são das melhores. Quer dizer, eu acho que o São Paulo pode estar fazendo um bom negócio. Se bem que também nos últimos argentinos que o São Paulo investiu, nenhum deu certo, né? O futebol argentino, a gente vê até nesse sul-americano, o futebol argentino, uruguaio, brasileiro, é tudo a mesma coisa, viu? É um nível muito baixo. Esse sul-americano sub-20 aí é aterrorizador, porque isso representa o futuro do futebol
do Cone Sul aí, que é muito, de um nível técnico muito baixo. Eu não sei, eu também não vi o suficiente esse rapaz jogar. Vamos ver, ele precisa ser um jogador veloz e tal. O São Paulo precisa desse tipo de jogador lá na frente, embora já tenha contratado o Cafu, que deve estrear agora, né? O Campeonato Carioca começará neste final de semana com muita polêmica sobre as regras da Federação do Rio de Janeiro. Veja como os 4 grandes se preparam para a estreia. O Botafogo vai abrir a edição 2015 do estadual neste sábado contra o Boa Vista em São Januário. O principal desafio do técnico René Simões será motivar o elenco depois da desastrosa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, que acabou com o rebaixamento. A chegada de novos jogadores ao clube da Estrela Solitária, como o meia Diego Jardel, ex-Avaí, vai ser um fator importante nesse trabalho de reconstrução. Desde o primeiro dia, quando eu me apresentei ao Botafogo, eu vim focado em fazer o meu melhor. Então, em todos os treinamentos, tanto físico, parte tática, técnica, eu procurei me aperfeiçoar, dar o meu melhor. Então, fui feliz com o jogo, no primeiro jogo que eu acabei entrando, consegui entrar bem, então isso, ganhei pontos com o professor René. Então, a partir depois daquele jogo ali, eu consegui ter uma sequência com o René. O René vem passando bastante confiança para mim, para os outros jogadores também. O Flamengo chega embalado para a estreia no Campeonato Carioca. Depois de vitórias sobre o Vasco da Gama e São Paulo no torneio amistoso Super Séries, o rubro-negro carioca vai dar o primeiro passo em busca do título estadual neste sábado contra o Macaé, fora de casa. Moleza? Nada disso. O Macaé vem fazendo um trabalho muito bom há bastante tempo, né? Conseguiu ser campeão brasileiro da Série C e cresceu, subiu. Não é um trabalho de hoje, é um trabalho que já vem há bastante tempo. Então já é um adversário que já tem uma coisa implantada, né? Então deve ser bem mais difícil o jogo na casa deles contra eles. Já o Vasco da Gama está na situação oposta. Depois de perder os 2 primeiros jogos do ano para o Flamengo e São Paulo, a equipe Cruz Maltina quer começar bem no estadual neste domingo fora de casa contra Cabo Friense. Mas Doriva já conta com um desfalque importante. O volante Guinhaçu sequer foi inscrito no estadual. Oportunidade para o recém-contratado Lucas. Um grande desafio que eu estou tendo na minha carreira, de estar no Vasco da Gama. E eu penso assim, já chegar na competição para vencer, é claro. O Vasco, nós temos uma grande equipe, uma equipe que com certeza vai lutar pelo título, e é o pensamento não só meu, mas de todos os atletas e comissão, com certeza. O Fluminense vai ser o último dos grandes a entrar em campo na primeira rodada do estadual. No domingo, às 7h30 da noite, o tricolor das Laranjeiras encara o Friburguense em Volta Redonda. E o time ganhou um novo fôlego com a renovação de Fred, anunciada hoje. Eu quero agradecer no fundo do meu coração ao Fluminense por tudo que fizeram por mim, por me darem essa oportunidade de permanecer por mais 4 anos, né, num clube que eu amo e que no momento mais delicado e mais sensível, né, da minha carreira, se confirmou tudo que eu já senti antes, que foi o que o Mário frisou atrás, que foi o meu retorno depois da Copa do Mundo. Muito bem, vocês não vão comentar? Quero falar uma coisa a respeito dessa federação carioca. Fala, querido. Tem que acabar com esse negócio de federação estadual. Isso aí é um anacronismo que devia ser extinto há muito tempo. De qualquer forma, tem uma coisa boa. A fórmula deles de disputa é melhor que a do Paulista. Sim. Isso. Gazeta Esportiva desta sexta termina aqui. Acabou janeiro. Tchau. Domingo, 9h30, mesa redonda, pizza e TV Gazeta, ok? Tchau. Adeus. Boa noite, meninos. Nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Até já.